não. Consciência deturpada, invertendo as ordens das coisas. Está errado quem está certo, mas é uma confusão nas mentes. Agora, como é que fica essa criançada que nasce nesse ambiente? Esses adolescentes, que eles vão aprender? Aprender o mal. E acha que o mal não faz mal. Acha que o mal é natural, é assim mesmo. Todo homem é assim. E acho pior ainda, acho que todo homem tem que ser assim. Crise de consciência. De fato, quem tem uma consciência bem formada não incide nos erros, nesses erros contemporâneos, e procura redobrar os seus esforços no sentido de aprender a nadar contra a corrente. Essa expressão, nadar contra a corrente. Nós temos que aprender a nadar contra a corrente para poder chegar no porto ou no lugar onde nós queremos chegar. Quem nada contra a corrente, quem não precisa fazer isso, quem nada a favor da corrente, quer dizer, vai na onda. Quem vai na onda não precisa de fazer esforço nenhum. A água leva, a onda leva, mas não sabe onde vai parar. E quase sempre para no abismo. Vai cada vez piorando mais. É isso que acontece. Se não colocar um freio nessa crise de consciência, a tendência é cada vez piorar mais. É porque a maioria vai na onda. Vai na onda do erro. Se acostuma com o erro. Se acostuma com o erro. Acaba, repito, está errado quem é que não concorda com o erro. Você está desatualizado, você é um jeito ultrapassado. Ninguém. E tem gente por vaidade, né? Não quer saber, não quer ser dito. Ô vó, só está passada. Ô mãe, nesse agora não é assim não, agora é assim. E vai permitindo que o erro penetre na família, em toda parte, em todo ambiente. Porque se não concordar, está desatualizado. Olha essa crise. Isso é muito perigoso. A história tem demonstrado que o verdadeiro cristianismo, fundamentado nos conceitos do Evangelho, é uma escola formadora de consciência. É uma escola formadora de consciência humana. Procuremos, pois, corrigir o que há de erro em nossa consciência. Vamos procurar corrigir o que há de erro em nossa consciência. Corrija a sua consciência. Não vá na onda, não. Nada contra a corrente. Nada contra a corrente, às vezes exige esforço, sim. Você tem que enfrentar, às vezes, a corrente forte. Mas você sabe onde que quer ir. Você sai de um lugar. Você não vai ser levado para o abismo, não. Vamos nadar contra a corrente, mas não vamos na onda, não, gente. Portanto, a história tem demonstrado que o verdadeiro cristianismo, que é o fundador, é que forma a consciência. Esse espírito cristão, autêntico, forma a consciência. Fundamentado no Evangelho, nos conceitos do Evangelho, que é uma escola formadora de consciência. Procuremos, portanto, corrigir tudo que houver de erro na nossa consciência. Cada um procure corrigir. Dizer como é que é. Quem sabe você já deixou ir na onda, mas sempre é tempo. Não deve continuar no erro, não. Pode parar e começar o caminho. E pegar o caminho certo. Só uma consciência cristã, marcada pela ação do Espírito Santo, pode nos ajudar nesta urgente tarefa da reconstrução da sociedade. E vocês são convidados a participar da reconstrução da sociedade, começando cada um a fazer a sua parte. Começando. Não é fazendo gotinha para lamentar os erros que nós vamos resolver os problemas, não. É começando você a procurar ser melhor, a não aceitar essas coisas erradas,
Como já dissemos, uma sociedade melhor é fruto de pessoas melhores. De fato, a força dos maus está na omissão dos bons. Na medida em que os bons se omitem e não fazem nada, o mal vai tomando lugar. Santo Agostinho dizia que o mal não existe. Mas como que não existe? Nós estamos vendo aí tanto mal aí. Não, o mal em si não existe. Porque o que é o mal? O que é o mal? O mal é a ausência do bem. Só existe mal onde não existe o bem. Porque se o bem chegou primeiro, não há lugar para o mal. Não é, gente? Mas nós deixamos o mal entrar, não fazendo bem. Não dando lugar para o mal. Portanto, nós vamos, essa é uma urgente missão nossa, reconstrução da sociedade, formando consciências, uma sociedade melhor, fruto de pessoas melhores. Vamos unir as nossas forças, as forças do bem, na busca de soluções para a restauração da sociedade. Não deixemos que o mal penetre, não. Não deixemos que o mal crie raiz, não. Vamos tomar o lugar, vamos à frente. Para buscar soluções para a restauração da sociedade. Vamos construir juntos. Vamos construir um mundo novo. Um mundo renovável pela presença de Deus. Aqui eu terminaria o primeiro tempo da palestra. Mas tem coisa muito mais importante para falar ainda. Mas agora, vamos fazer um intervalozinho e voltaremos à segunda parte. O que vocês vão cantar? Não, família não é outra. Agora é outra. A família só está para preparar o lado da família. Vamos ver o que o Espírito Santo vai inspirar para vocês aqui na cantada. Aqui que nós acabamos de falar são as consequências da falta de consciência. Quantos males por esse mundo afora, porque a consciência está errada. A consciência não grita, permite que o erro penetre nas famílias, em toda parte, no ambiente de trabalho, para todo lado. Ninguém reage. E essa falta de reação contra o mal é que faz o mal crescer. Foi isso que nós vimos. Agora nós vamos entrar direto na formação da consciência. Como é que nós vamos formar a consciência? Agora vem a parte prática. As consequências
as consequências de uma consciência não formada, como é que leva a sociedade à decadência. Agora, como formar a consciência? Uma coisa é certa, precisamos criar urgentemente alguma coisa que possa ajudar na formação da consciência. Precisamos cuidar urgente da formação da consciência, pois quem tem uma consciência bem formada é incapaz de prejudicar, é incapaz de lesar quem quer que seja. Ele não faz, ele não engana ninguém nos negócios, vende pelo preço justo, não explora ninguém, é justo. Quem tem uma consciência bem formada é incapaz de prejudicar, é incapaz de lesar quem quer que seja. Pessoas de consciência bem formada, como é bom, pessoas de consciência bem formada merecem a confiança de todos, pois são pessoas honestas. E se não cuidarmos de uma formação da consciência, vão diminuindo o número de pessoas honestas. Eles falam que antigamente um filho de barba era documento, né? Se confiava na palavra do outro. Pode confiar, eu venho me pagar. E vinha mesmo. Então, mas será que isso já passou, que agora não é assim mais? E não é capaz, não pode ser mais assim? Pode. Nós temos que restaurar isso. Que cada ser humano seja pessoa de confiança. Hoje ele me pergunta, será que é de confiança? Você vai contratar alguém para trabalhar com você, será que eu posso confiar? E aquela desconfiança, havendo uma boa formação, podemos confiar uns nos outros. Portanto, a confiança a pessoa de uma boa consciência merece a confiança de todos. Você pode confiar nele. Naquele que vai trabalhar com você, pode confiar. Ele não faz hora, não. Ele aproveita bem o tempo dele e faz as coisas boas, direitinho, porque tem consciência. Que o clarão da luz pascal ilumine as consciências. Pedimos a Deus, peçamos ao Espírito Santo, ilumine as consciências, para que todos possam agir no mundo de acordo com os conselhos do Evangelho, anunciando por toda parte que de fato Cristo ressuscitou e está no meio de nós, conduzindo-nos no caminho do bem. Vamos mostrar que Deus está caminhando conosco no caminho do bem, procurando fazer a nossa parte e dando esse testemunho para esse mundo tão incrédulo. Jesus está no meio de nós, conduzindo-nos no caminho dele. São Tiago, em sua carta, ele lembra que a palavra de Deus foi implantada em nós e nos convida a sermos praticantes da palavra e não meros ouvintes. Praticantes verdadeiros, não meros ouvintes. Oh, que lindo, papapá, mas vai só aí, não põe em prática, não adianta. Achar bonita a palavra de Deus, não. O negócio é como semente, tem que penetrar e tem que produzir frutos. O efeito é através do Evangelho, completamente vivido, que conseguimos nos identificar como membros da verdadeira família de Jesus. De fato, só podem ser considerados verdadeiramente cristãos, irmãos de Cristo, seguidores de Cristo, aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. O próprio Jesus usa uma palavra dura. Ele chama de sem juízo, chama de imprudente aquele que ouve a palavra de Deus, mas não a põe em prática. É um imprudente. É uma pessoa sem juízo. E esta falta de juízo leva o outro para o abismo. Na formação da consciência,
é imprescindível o acolhimento à palavra de Deus. Para formar uma consciência, o primeiro passo é ouvir a palavra de Deus. É deixar que a palavra de Deus penetre e que produza fruto. Que nos purifica e orienta a nossa vida e a nossa consciência. É a palavra de Deus que orienta a nossa consciência. Saibamos, pois, construir a nossa vida procurando ouvir com atenção a palavra de Deus e pondo em prática os seus ensinamentos. De fato, construir a vida sem Deus é o mesmo que construir sobre areia, sem base sólida. Precisamos colocar Deus em nossa vida. Primeiro passo, colocar Deus em nossa vida. As nossas atividades que não são realizadas de acordo com os conselhos do Evangelho, quando a gente age sem ser de acordo com os conselhos do Evangelho, tudo isso se torna vazio de sentido. É aquele que é como aqueles pescadores que se esforçam, mas não conseguem pescar nada. É aquela pesca milagrosa, antes de Cristo e depois de Cristo. Antes, per totum noctem laborantes lectibus. Trabalhamos a noite inteira, lançamos as redes e não pescamos nada. É a noite sem Deus, é a vida sem Deus, é a vida vazia. Não conseguimos frutos nenhum. Mas Ele surge, Ele aparece, nós colocamos Deus em nossa vida, tudo muda. A pesca é milagrosa. Ele faz frutificar e dá sentido aos nossos esforços, à nossa vida. A vida sem Ele é uma vida vazia. As nossas atividades que não são realizadas de acordo com os conselhos do Evangelho se tornam vazias de sentido. A nossa vida de cristãos deve ser uma demonstração, deve ser um testemunho da nossa verdadeira fé, pois não deve haver dicotomia, isto é, separação entre fé e vida. É a presença dele, do ressuscitado, que nos reanima e nos dá coragem, sobretudo nas lutas, nas dificuldades, aqui estamos sujeitos a cada momento, né? Quando menos esperamos, mas ele nos conforta, ele nos dá força. É que o menino não está aí para ouvir isso. O que ele faz? Ele precisava ter ouvido isso. É a presença do ressuscitado que nos dá força, que nos reanima. É esta vida nova que almejamos para todos. É esta vida nova da presença de Jesus, vida renovada pela presença do ressuscitado. É nele que toda a construção se ajusta e se eleva para formar um templo vivo, um templo santo do Senhor. Não nos esqueçamos de que também nós, todos nós, somos integrados nesta construção. Estamos integrados nesta construção como membros vivos do corpo místico de Cristo. Que a ressurreição, que o ressuscitado dirija a nossa vida, dirija os nossos passos, guiando-nos no caminho da paz. Vamos dizer: Senhor, enviai, não precisa deixar, não, eu vou fazer. Senhor, enviai a luz resplandecente dos vossos espíritos, para que ilumine a nossa consciência. Iluminai, Senhor, a nossa consciência e purifique o nosso coração, fazendo de nós testemunhas fiéis da vossa verdade. Se os nossos caminhos forem iluminados pela luz de Cristo, a verdade e o amor se encontrarão, a justiça e a paz se abraçarão, e a face da terra será renovada. É o que nós dizemos quando rezamos a oração do Espírito Santo. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado,
criar significa dar vida nova. E renovareis a face da terra. É o que nós estamos precisando. Renovar. E acabar com tanta coisa errada. E reformando a consciência que nós conseguiremos fazer esse objetivo. São Paulo nos lembra que por nós mesmos nós não podemos. Então daí eu entro no desânimo. O que eu posso fazer? A maioria dos pais vê o filho errado. Vê que as filhas já perderam o sentido. Se você fala com uma adolescente hoje, menina, você precisa ter mais pudor. Pudor, o que é isso? Nem sabe o que é. Como é que eu vou ter pudor? Nem sei, sabe o que é isso? Porque já perderam o treinamento. E não vê testemunho, vê exemplo contrário, vê exemplo de decadência. São Paulo então nos lembra que por nós mesmos nós nada podemos. Mas tudo podemos naquele que nos dá força. Dá-nos a graça de começarmos a viver uma vida nova, com uma consciência renovada. Livrai-nos de todo pecado, para que possamos experimentar a verdadeira alegria dos filhos de Deus. Vós que viestes ao mundo para servir e não para ser servido, ensinai-nos, Senhor, a vos servir humildemente em nossos irmãos e irmãs. Que saibamos descobrir a vossa presença em todos os ambientes, em todas as criaturas, em todas as pessoas. O apóstolo, em sua carta aos Romanos, ele assim nos aconselha: não vos conformeis com o mundo, não vos conformeis com o mundo, mas transformai-vos, renovando a vossa maneira de pensar, renovando a vossa maneira de agir. Vamos renovar a nossa maneira de agir. Não vamos na onda não, gente. É praticando o bem que vamos combater o mal. Quem tem uma consciência bem formada, não pactua com o mal, não concorda com o mal, não entra no caminho do mal. Santo Agostinho dizia que o mal não existe, já lembrei isso aqui, né? Mas que ele é apenas a ausência do bem. Perfeito, onde se pratica o bem, não há lugar para o mal. Senhor, não nos deixeis cair em tentação. É o que nós rezamos sempre, né? Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Fazei, Senhor, que com uma consciência bem formada, andemos sempre no caminho de vossos mandamentos e sejamos livres de todo erro. Amém. Agora vamos cantar da família, né? Família tem em qualquer de repente. De nenhuma família se divide por falta de amor. E o casal
instituição familiar está sendo agredida. A família está sendo agredida. Essa prece que fez o Padre Zezinho através dessa música é muito importante, pedindo pela família, para que o pai e a mãe, cada um cumpra o seu dever, seja um formador de consciência dos filhos, porque a família está sendo agredida no mundo inteiro. E por isso, quanto divórcio, quantas separações. Eu trabalho na diocese, aqui a pedido de Dom Geraldo Rodrigo Rocha, eu trabalho no Tribunal Eclesiástico, que revê os casamentos fracassados. E coisa triste. Quantos casais se casaram na esperança de dias melhores e foi um fracasso. Está uma dificuldade enorme, tem aumentado, infelizmente. A família está sendo agredida. Essa sociedade decadente penetrou na família. Essa decadência da sociedade penetrou na família. E os pais não sabem o que fazer, não sabem como segurar. É ameaçada por forças negativas, fruto de uma sociedade materialista e hedonista, isto é, só pensa no dinheiro e no prazer. O prazer a qualquer preço, de qualquer maneira. Já perderam o controle também, né? A menina, adolescente, nova, começa o namoro novo, no primeiro encontro já vai acompanhar o outro, já vai morar com ele. Uma facilidade enorme. Decadência moral. Como é que a família, como é que pode resistir uma família dessa? Quem formou uma família sem ser através do sacramento do matrimônio, vive de qualquer jeito, acha que é família. Decadência da família. A sociedade materialista e hedonista faz com que a família declare. Hoje, portanto, é necessário, urgentemente, resgatar a família. Vamos resgatar a família, que é base fundamental da sociedade. Porque a família decaindo, decai também a sociedade. Salva a família, está tudo salvo. Perdida a família, está tudo perdido. Quem é que disse isso? São João Paulo II. Ele repetiu isso várias vezes. Ele se preocupava tanto com a família, na formação da família, e ele falou isso. Salva a família, está tudo salvo. Perdida a família, está tudo perdido. Perdida a família, está perdida a consciência dos meninos, das crianças. Que não aprende, na principal escola que é a família, não aprende a ter uma consciência bem formada. Não aprende a ser uma pessoa de confiança. A despeito de todas as transformações e crises pelas quais possa estar passando a família continua sendo essencial. A família continua sendo indispensável na educação dos seus membros. Ela é o espaço vital, ela é o ambiente natural, onde recebemos os primeiros ensinamentos fundamentais da nossa formação humana e cristã. É na família que nos preparamos para assumir os nossos compromissos cristãos para com a comunidade em que vivemos. É na família que começa a aprender tudo isso. É preciso, pois, que cada lar cristão redescubra a luz da fé e do plano de Deus, descubra os autênticos valores da família. O Concílio Vaticano II lembra que a família é comunidade de vida e de amor e encontra a sua fonte suprema em Deus que é amor. Os pais representam a autoridade de Deus Pai. Representa a autoridade de quem procede de toda a paternidade no céu e na terra.
Então, repito, os pais representam a autoridade de Deus. É comum as mães, quando estão ensinando os filhos os rudimentos da fé, e não sabe quem é Deus, a criancinha não sabe. Então, ao falar sobre Deus, como é que ela começa a falar sobre Deus para a criança? Meu filho, minha filha, Deus é Pai. A primeira noção que a criança tem de Deus é que Deus é Pai. Mas, para uma criança que não tem um pai de bom exemplo, falar que Deus é Pai é mesmo de nada. Aquele pai ausente, aquele pai que não dá carinho para seus filhos, não tem tempo para a sua família, aquele pai que não é fiel à sua esposa. O pai que bate nos filhos, o pai sem medo do pai, não é respeito, é medo, é diferente. Ter respeito é diferente de ter medo. O pai que faz medo dos filhos e fala para as crianças, Deus é Pai. É deturpar a ideia de Deus para aquela criança que não tem um pai. Um pai que merece respeito. Veja que importância, né? Como o pai é importante, ele representa Deus para a criança, ele tem que saber representar bem, né? Para que a criança tenha uma noção de Deus muito boa. Ah, Deus é Pai, que coisa, então Deus me ama, que o meu Pai me ama tanto, né? Ah, Deus é Pai, então Deus não vai deixar faltar nada, porque meu Pai não deixa faltar nada na casa. Mas esse pai que não deixa, que não põe comida em casa, a mulher tem que se desdobrar para manter as despesas da casa, dizer que Deus é Pai, é não dizer nada. Ou melhor, é deturpar a ideia de Deus. Não falou sobre, eu não entendi. Deixa eu só confirmar isso aqui do senhor. Quer ver? Presta atenção, eu tinha 6 anos quando eu arrebentei essa mão aqui com bomba. Uma bomba de foguete. Aqui, tá vendo? Olha o pedaço de cinema. Né? E eu achei que eu era grande, eu pus um abraço no chão com a minha prima e falei assim, vamos, era fogão de lenha, né? Vamos fazer fogo, minha mãe jogando de roupa lá no quarto tadinho, perto lá. E furei a bomba, a pólvora caiu, mas era pequena, né? Estourou aqui na ponta. Né? E aí, isso tudo aqui é enxerto, tudo é da minha mão, tá vendo? Tudo perfeito. Por quê? Aí quando o médico limpou tudo, limpando, meu pai chega, lembro direitinho de terra, lá no hospital, e fala assim, doutor, quando ele viu o estrago da minha mãe, fala assim, doutor, faça o que o senhor fizer. Por favor, não deixe a mão do meu filho com problema. Se for preciso, eu vendo terra, eu vendo boi, mas cuida do meu filho. Não deixa a mão dele. E perder a mão não. Perder a mão. Entendeu? Aqui, ó. Por isso que eu toco tudo, tá vendo? Mas o que aconteceu? O que ele está pregando aqui agora? Aí, quando eu cheguei lá em casa, nós voltamos para a roça, minha mão foi sarando, e a minha irmã dava catecismo para a gente, todos os dias, às 6 horas, mais ou menos, eu e meus sobrinhos, que eram pequenos, e a minha irmã, a primeira palavra que ela me ensinou, Deus é, e o que eu pus na cabeça? O que aconteceu no meu coração? Deus é bom, porque meu pai é... Deus é Pai, não vai deixar eu perder a mão, não. Mas não vai deixar eu perder a mão e nem vai deixar os adolescentes perder a cabeça também, não. Deus é Pai. É bom. Eu vou acreditar que é mesmo. É, agora, nós que nascemos numa família de fé, piedosa, graças a Deus, nós aprendemos quem é Deus. Aprendemos porque Deus é realmente um Pai. Aquilo que foi na terra o meu Pai, Deus é muito mais do que isso. Porque tudo de bom que o meu Pai foi Deus que deu a ele para ele poder transmitir para mim. Então, aí vamos a ele. A transmissão da fé é um dos deveres mais sagrados dos pais. Mas esses pais devem dar testemunho constante da fé. O pai deve dar testemunho constante
da fé. A primeira leitura do livro do Eclesiástico exorta os filhos a honrar e a respeitar os seus pais para obterem as bênçãos de Deus. A leitura da carta de São Paulo aos Colossenses lembra a importância do amor recíproco, lembra a importância do perdão, da paciência, da mansidão, virtudes essenciais para uma boa convivência no lar. Lembra ainda São Paulo, naquela carta, lembra a importância de todos serem delicados, atenciosos uns para com os outros, ser atencioso e delicado uns para com os outros na família. E que os pais estimulem os filhos, sejam um estímulo, um ânimo para os filhos, não deixe os filhos desanimar, não. Anime os seus filhos e não os intimidem, e não. Tem pai que acha que mostrar autoridade é mostrar medo. O filho está no corpo dele e acha que ele tem autoridade. Confunde. Uma coisa é ter medo, outra coisa é ter respeito. Tem muitos filhos que têm medo do pai, mas não têm respeito. Mas por quê? A culpa é de quem? É mais do pai que não se faz respeitar. Com efeito, os filhos devem ter respeito para com seus pais e não ter medo deles. A leitura do Evangelho de São Lucas, no capítulo 2, versículos 41 a 52, nos apresenta a vida familiar em todo o seu organismo, a partir da Sagrada Família de Nazaré, que é o modelo de família, né? Família de Nazaré. Naquela aflição de Maria Santíssima, por exemplo, de São José, aquela aflição que eles tiveram, quando Jesus ficou perdido entre os peregrinos em Jerusalém, podemos ver retratado o sofrimento dos pais hoje, quando perdem os seus filhos e filhas, quer por causa do seu sequestro ou da violência reinante, quer por causa do alcoolismo ou por causa das drogas. Quantos pais perdem os filhos? Por causa do permissivismo moral, tudo permitido, pode se unir de qualquer maneira, tudo vale. Prostituição, suicídio. Quantos pais estão sofrendo porque os filhos partiram de qualquer jeito, partiram pelo suicídio, partiram porque foram sequestrados, partiram porque foram assassinados, mas perderam os filhos, né? A angústia daqueles 3 dias na busca do filho desaparecido nos faz lembrar também a ansiedade de tantos jovens desorientados em busca de soluções ilusórias. Aquela angústia de nossa história, a busca do seu filho, aquela angústia de Nossa Senhora, a corredentora da humanidade, foi muito profunda, foi uma grande angústia. Foi envolvida ali, pois envolvia ali, naquela angústia dela, envolvia-se ali a perda de um filho, que não era só filho, não, era do seu Deus também. Então, naquele momento, o sofrimento de Nossa Senhora pode ser comparado, embora ela seja imaculada, não tinha cometido pecados, ao sofrimento daquele que vive no pecado, ao sofrimento do pecador, do homem sem Deus, que pode dar certo, é sofredor. O homem sem Deus é um homem sofredor, é um homem vazio, revoltado. Tinha razão Santo Agostinho, quando ele disse: fizeste-nos para vós, Senhor. O nosso coração estará sempre inquieto, insatisfeito, até que vos encontre.
O homem sem Deus é um homem inquieto, nada satisfaz. Ele acha que é no dinheiro que ele joga para ganhar dinheiro. Acha que é no prazer, qualquer coisa, tem 2, 3 mulheres, todo dia. Mas é um homem inquieto que acaba no suicídio muitas vezes e desanimado, revoltado, nervoso, não é tranquilo, não é feliz, em outras palavras. Não é feliz. Tem tudo para ser feliz e não é feliz. Tem tudo porque pode comprar um conforto que às vezes o pobre não tem. Mas como eu dizia ontem, o pobre é mais feliz. Né? Se tem Deus. Porque o pobre sem Deus é um pobre totalmente infeliz. Coloque Deus na sua vida. A angústia daqueles 3 dias na busca do filho desaparecido nos faz então lembrar a ansiedade de tantos jovens desorientados. Aquela angústia de Maria foi muito profunda, porque envolvia não só o seu filho, mas também o seu Deus. Embora ela não tivesse pecado, aquela sua dor era semelhante à angústia de quem perde Deus pelo pecado. Do homem sem Deus. A angústia do homem sem Deus. O vazio do homem sem Deus. Não foi, pois, sem razão que Maria exclamou ao encontrar o filho: meu filho, que fizeste assim conosco? Eis que teu pai e eu aflitos te procurávamos. Olha, 2 coisas aqui interessantes de comentários. Primeiro, Nossa Senhora é a virgem do silêncio. Ela quase não fala. Mas a dor foi tão forte que aquela desabafou. Aquela falou: meu filho, por que fizeste assim conosco? Foi a primeira vez que nós vimos Nossa Senhora reclamar. Por que fizeste assim? Eis que teu pai e eu, aflitos te procuramos. Outra coisa interessante. Eis que eu e teu pai, teu pai e eu, a humildade de Nossa Senhora colocou o São José em primeiro lugar. Hoje a maioria de nós quando falamos, começamos com nós. Reparem como é que as pessoas conversam. Quando eles vão contar uma coisa, eu fiz um passeio muito bom, mas eu só passar uns 15 dias na praia lá, foi eu. Começa com eu. Olha, eu vou dizer para vocês, do estudo da semana, esse testemunho. Há muitos anos que eu faço questão de não começar a frase assim. Desde o seminário, há muitos anos. Eu fiz esse propósito. Quando eu tenho que enumerar meus companheiros de viagem, ou meus companheiros de grupo, de encontro, eu me coloco no último lugar. Faço questão para poder dizer assim, na vida também eu não me coloco em primeiro lugar depois de diminuir nos outros. Né? Eu começo a pensar, não, nós tivemos um encontro de bispo emérito, estavam lá. Dom Guzmão, Dom Fulano, Dom Ciclano, e eu. Mas faça esse exercício. Faça o exercício. Quando for numerar qualquer coisa, se dos outros primeiro, deixa você por último. Você fazer esse exercício de não querer achar que é mais importante que ninguém. É um exercício simples, né? Sempre mais fácil de fazer. Mas Nossa Senhora fez assim: eis que teu pai e eu, sendo que ela era a mãe verdadeira, José era pai legítimo. Ela que era a mãe mesmo verdadeira. Mas a humildade de Maria fez ela citar o marido primeiro, respeito. São detalhes interessantes, né? Às vezes passam despercebidos, né? Passam despercebidos. Jesus então nos apresenta aqui uma solução.
nesse momento, quando ele responde: você não sai, mas por que me procuramos? Sabe, não tinha descoberto ainda que eu vim para fazer a vontade do Pai? Eu vim para isso, que missão é essa? Só não tinha percebido isso ainda. A resposta mais ou menos que Deus deu para Nossa Senhora. Ela não entendeu bem tudo na hora, não. É com o tempo que a gente aprende as coisas, né? Mas ficou a resposta. Portanto, Jesus nos apresenta. Jesus, onde ele estava, a aflição de Maria e de José termina, aquela aflição de Nossa Senhora, há 3 dias procurando o menino, terminou ali no templo, vendo o menino Jesus brilhar diante dos doutores da lei. Portanto, aquela aflição da Sagrada Família terminou na alegria do reencontro com Jesus no templo, onde ele estava cuidando das coisas do Pai. Cuidando das coisas do Pai. Sabe quando percebeu que eu vim para cuidar, que eu tenho que cuidar das coisas do Pai? É como alguém que deixa a família, vai ser sacerdote, vai ser religiosa, na vida consagrada. Então, está cuidando das coisas do Pai. Renunciou, às vezes, até a família, a ter uma família, uma vida consagrada a Deus. Aqui entra também os consagrados. Jesus então nos apresenta aqui uma solução para a saída das crises, sobretudo essa crise de saída dos filhos, da perda dos filhos, que a sociedade decadente está exigindo das famílias. Qual é essa solução para esses problemas que envolvem as nossas famílias? Como? É cuidar das coisas do Pai. Cuidar das coisas de Deus. Não descuidar das coisas de Deus. Em outras palavras, não descuidar. Colocar Deus em primeiro lugar. Colocar Deus em primeiro lugar, pois é a falta de Deus a causa de todos os males. É a falta de Deus, a falta da consciência mal formada. É a falta de Deus. Façamos, pois, o nosso encontro com Deus e levemos os outros a fazer também esse encontro com Deus. Porque se nós colocamos Deus em nossa vida e levamos os outros a fazer o mesmo, o mundo está salvo. Amém. Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Salva de palmas, agradecendo a Deus por este amigo Dom Barroso, que trouxe para nós uma grande lição de vida. Muito obrigado, Dom Barroso. Deus continua sendo para nós um instrumento, como o Senhor tem sido, um amigo, um pai que orienta, viu? Ele me puxa a orelha, é bom demais dar conta a ele, gosto muito dele por isso. Me ensinou a ter cuidado, zelar da obra dos filhos de Deus, mas cuidado com as vaidades e com as coisas do mundo. E pode, primeiro o reino de Deus e a justiça de Deus. Muito obrigado. Vamos cantar aquela música aí, tudo é do Pai. Isso que ele pregou, uma música que fala assim, ó. Eu pensei que podia viver por mim mesmo. Eu pensei que as coisas do mundo não iriam me derrubar, mas me derrubou, Dom Barroso. Hoje, e o orgulho tomou conta do meu ser, era mexidão, tocava em conjunto famoso, pisava alto, fui lá no lixo, né? Hoje, tomou conta do meu ser, e agora nós falamos assim, o Senhor nos ensinou, tudo é do Pai.
Eu pensei que eu podia viver por mim mesmo